quem o professor escolher vai se dar muito bem. São características diferentes, eu gosto de sair mais da área. O Uribe fica um pouco mais lá dentro. Eu acho que independente de quem ele escolher, vai muito bem. E também depende muito da característica que o professor quer. Que o professor quer. Então tá aí, olha. A fase dos atacantes do Flamengo, os caras que podem ser ali, podem usar, a camisa 9. Então o Gabigol, em 5 jogos, ainda não marcou. O Uribe, desde que chegou ao Flamengo, fez 7 gols em 28 jogos. O Ceifador marcou 14 em 42 e o Lincoln 2 em 26. São todos números ruins, não são? O do Uribe, por exemplo, que é o melhorzinho, ele tem um gol a cada 4 jogos. 7 vezes 4, 28. Né? Ceifa é um a cada 3, arredondando. Ceifa a cada 3, são os melhorzinhos ali em números, mas a gente não pode se prender só aos números, né? O Gabigol falou sobre característica de jogo. Então, quando o Abel quiser ou precisar da referência, o Gabigol perde pontos nesse sentido. Eu escalaria o Gabigol. Eu acho que você tem que ir com o que tem de melhor. Ainda mais numa situação assim tão igual. E eu vou te falar se destacando. E eu acho também que ele tem que fazer o gol dele também, que pode ser algo marcante para dar uma trajetória descarrego, né? Mas é algo que não me tiraria o sono se eu fosse torcedor rubro-negro ou dirigente do Flamengo. Acho que há alternativas no elenco. Você pode ter o Gabigol, se você quiser um esquema de um centroavante menos fixo. Você pode ter o Uribe, se você quiser um cara com um pouquinho mais de característica, ou o Ceifador, se você precisar da referência. Há carências muito mais latentes no atual elenco do Flamengo do que esse camisa 9. Então, mas o assunto aí, vai se resolver. Mas eu concordo que, assim, com os nomes, você falou, o problema está resolvido, mas em campo a gente não está vendo esse problema. Mas o problema não é só com 9. Há uma série de problemas de encaixes. Não, eu sei, mas, por exemplo, na lateral ou em outras posições, você não encontra esses nomes. Aí tudo bem, tem os nomes, mas não tem o desempenho em campo desse atacante. Mas o Corinthians já mostrou desempenho até o início dessa temporada? Com o atacante já. Mas só com o atacante. Só com o atacante. A única coisa o Palmeiras já encontrou soluções para a temporada. Com esse atacante também não. Não, mas eu não estou falando só do atacante. De encaixe, Bruno. Eu não teria contratado o Abel. Acho que em algum momento vai se perceber uma incompatibilidade entre o que o torcedor espera e o que o treinador... Pode ser. Entre o que o torcedor espera e o que o treinador está disposto a conceder. Esse, para mim, talvez seja o grande problema. Mas, no final das contas, com o passar do tempo, o Gabigol vai se encontrar, o Gabigol vai fazer gol. O cara tem talento, tem qualidade, tem personalidade para jogar num time como o Flamengo. Ele vai ser o titular, o Uribe vai ser a primeira opção para reserva. Os problemas maiores, no meu entendimento, em relação ao Flamengo, são laterais. Velho problema dos mais antigos. Tive a confirmação nessa segunda-feira de uma pessoa do Flamengo que o Rafinha está fechado com o Flamengo, se apresenta em maio, depois da participação do Bayern na Liga dos Campeões e no Campeonato Alemão. Acho que chega para resolver o problema da lateral direita. A lateral esquerda continua sendo um problema, embora o René tenha feito um Campeonato Brasileiro decente. Para mim, continua faltando um volante para substituir o Arão, ou melhor, para concorrer com o Arão, para fazer com que o Arão tenha uma sombra, para fazer com que o Arão tenha uma disputa. E aí falta encaixar. O Arrascaeta vai jogar na esquerda, vai jogar centralizado. O Everton vai jogar onde? O Bruno Henrique está concorrendo. Falta coisa para o Chuchu, hein? Tem meio nada definido. Mas o ponto é o seguinte, professor. Então, aí sabe o que acontece? Que o rubro-negro está mandando, falta isso, falta aquilo, falta não sei quem, aí o rubro-negro está bravo com o Abel. Claro, ele não definiu nada ainda de relevante no ataque, principalmente. E estão brigando muito com o Abel a questão dele ser retranqueiro. Eu acho que antes disso... Olha o Arthur aqui, ó. Pode jogar com centroavante, sem centroavante, com atacante, sem atacante, porque com o Abel retranqueiro do jeito que tá, não vai ter solução. Isso aí, bico do Corvo. Eu tenho defendido. Te irritou um pouco, né? Um pouco, porque a gente tem que... Quantos jogos o Flamengo fez esse ano, gente? Não, mas Quantos jogos o Flamengo fez esse ano? Pouquíssimos. Quantos jogos o Fluminense fez no ano? Pouquíssimos. Tá bom, Bruno, eu entendo, mas... O bico do Corvo... Eu entendo que o Flamengo está em pré-temporada. Eu sei, mas o bico do Corvo, para mim, é mais conceitual. Mas tem que definir eu não consigo vislumbrar um futuro O Abelão tem que segurar na mão de Deus e ir numas coisas aí. É muito cedo, não é? Não, mas eu tô aqui para acionar o bico do Corvo o quanto antes.
E eu acho que, sinceramente... Ó, você não vem me agredir, não. Hoje tem uma live. Eu vou levar o bastão Eu pra acho live. que... Eu já cansei de falar isso aqui. Não, a questão acho que é muito clara. A escolha o quanto a equipe pode evoluir. O Rômulo acho que não vai evoluir. Eu acho que não vai O evoluir. Léo não gosta do Bico do Corvo, porque toda vez que aparece Bico do Corvo, ele é o primeiro que rola. É uma exposição O gratuita. que mais odeia o quadro e é o primeiro que aparece. Mas era uma bola cantada, gente. O Abel era o bombeirão, ia chegar a apagar o incêndio, depois iam perceber que ele era retranqueiro. Estava na cara isso, porque retranqueiro para os padrões rubro-negros. Não, é retranqueiro sim, professor. Retranqueiro, você acha? Quando ele teve bons times, ninguém lembrava disso. Professor, o time do Fluminense, que todo mundo considerou... Para mim, a grande questão também é que Tô falando do Inter. Dorival está muito melhor do que o Abel. Claro, não compare as circunstâncias de reta final, mas de composição de time... Tá querendo dizer que era pra você ficar o Dorival, então? Não, eu acho que tinha que sair o Dorival. Então, mas leva o que você quer. não comparando... Quem que você quer de técnico do Flamengo? Eu adoraria... Primeiro que acho que o Sampaoli teria sido a melhor indicação. Falei isso na hora, Quando o Santos contratou o Sampaoli, o que eu falei? Dono, hein? Quando o Santos contratou o Sampaoli, eu falei, se eu fosse o Rômulo, negro, você quer que o Abel com uma saia, inveja tudo bem. danada. Quem que vai contratar pro lugar? Um nome? Sim? Osório. Agora, sim. O Osório não Próprio estava Osório? no Paraguai na época. Não, agora. Quero hoje. Pergunta para agora. Acho que há nomes viáveis. Eu gostaria de técnicos mais arrojados do que o Abel. O Abel, o Rei? você pode definir por vários doido. adjetivos. Arrojado, ele não é. Quer o Rei? Reinaldo? Não, infelizmente, porque ele tem um histórico lamentável com o próprio Flamengo. Não Né? dá, né? Não tem clima para isso. Rueda, você está convidado. Então, por favor, pode me chamar que eu estarei lá se eu estiver disponível. Quando é que é esse negócio? É junho. Junho? Esse negócio. Não vamos esquecer que o Abel só tá lá porque o Renato não veio. Tá, tudo bem. O sonho do Flamengo mas era o vai contratar Renato. outro, né, prof? E era uma filosofia como a do Renato. Eu acho que o problema é, se você tá entre dois nomes. nomes, é que a velha história do futebol brasileiro. Você fica entre dois nomes diferentes, cara. Então a sua questão não é o futebol que você quer jogar, é o nome. Sim. Se você tá entre Renato e Abel, você não tá dividido na mesma ideia, você tá dividido entre duas ideias diferentes. O Caveirinha mandou, o problema não está no ataque, tá no meio. O Arão tem que sair, tem que jogar Diego, Arrasca, BH, ER7. E quem faz o Gabigol. trabalho sujo aí? Quem fica mais? O time adversário, Tá professor. muito faceiro isso aí. O time adversário faz o trabalho de sujo de tentar segurar Eu ia essa falar coisa. que tinham até dado uma folga para o Arão, porque diante de tantas outras indefinições, parece que tinham deixado o Arão quieto, até porque no elenco ele é o único para essa função, né? Você quer mexer no Arão, você mexe no jeito do time jogar. Não tem como. O Pedro mandou, o Rômulo colocou o Jardine no bico do Corvo e já foi. O mesmo vai acontecer com o Abel agora. Isso aí, Pedro. Não, bicos do corvo cirúrgicos eu não e duvido, corretos. O futebol brasileiro eu não duvido de nada, não. Se o Abel não ganhar a Taça Rio, é capaz dele cair mesmo. O futebol brasileiro funciona assim. Não funciona Por que assim. funciona assim? Porque Funciona escolhem assim, o velho. técnico, porque o técnico é motivador. Ignoram o perfil do elenco que ele tem. Era o Renato, que a gente cansou de falar que naturalmente no futuro vai ser técnico do Flamengo, pelo histórico no Flamengo, pelo que ele fez no Grêmio, era a principal escolha, a opção. Não veio o Renato, tiram o Dorival e colocam alguém porque é motivador. Então eu coloco o Liminha, já que está levantando o SBT. Animador coloco de o auditório. D'Artagnan, que era do vôlei, coloco o Liminha. Era bom. Se o principal fator para você comandar o Aí, Flamengo D'Artagnan ainda é não. ser... Até tocava o que? A corneta? É ser motivador. É ser motivador, então tá muito fácil. Cara, o D'Artagnan, assim, não é que ele tava só, ele tava naquele desafio de vôlei de mano a mano, 9 da manhã, no Esporte Espetacular, ele tava lá. Fazendo um frila lá. Figura Claro, é o trabalho dele, Léo. Ele tava sempre, era uma coisa Claro. realmente... Ué, Mas então, Impressionante. a questão do bico do corvo, e sempre vai ser um quadro forte, desculpe, mas vai ser sempre um quadro Uma pena, forte. é um desserviço ao Porque futebol. os dirigentes brasileiros, eles não conseguem avaliar de forma sensata a escolha do técnico do seu time. Eles buscam umas coisas meio subjetivas como principal critério para contratação. O Ellerson- Você acha que eles avaliaram o perfil? Eu não falo que tem que dar tempo, não. Eu falo que tem que escolher bem. É diferente. É um bom Eu argumento. falo que tem que analisar bem o perfil do seu clube, do seu elenco e, a partir disso, escolher bem o técnico. Você não quer esperar pelo menos ter um jogo importante no ano? Já teve, já.
Não, importante. Já Não teve. estadual. Importante. Não é porque é estadual. Importante nível A. Não é porque é estadual, é clássico. Clássico pra mim é O que o importante. Rômulo tá falando é o seguinte, o São Paulo esperou o jogo importante. Ah, tá dele bom, no então, ano. aí, ok, Aí perdeu o jogo importante. importante, aí perdeu o ano. Isso aí você nem tem como discordar comigo, porque eu tô até superando você na sanha do bico do corvo. É verdade. Sabe o que eu vejo no esporte americano? Essa comparação sempre é meio covardia, né? Mas quando tem uma vaga para técnico, seja no basquete, no beisebol, no americano, os caras fazem entrevistas. Eles mandam pelo com LinkedIn? 5, 6. A Argentina não fez isso quando o Balsa foi lá? Reta final, por exemplo, o cara foi demitido na NFL. Antes da temporada acabar, já tem entrevista com o coordenador ofensivo de um time que está no playoff. O cara pede uma liberação e vai fazer entrevista para o cargo de técnico principal da equipe para a temporada seguinte. Então, é uma coisa muito cuidadosa. Os caras fazem uma entrevista, perguntam, avaliam o perfil dele, avaliam o perfil que o time tem. Aqui no Flamengo não tem nada disso. Dinâmica de grupo. Não é só no Flamengo, não. No futebol brasileiro. As férias emitem também com 2 semanas, assim? Lá o Casos técnico raros, cai no porque meio da escolhem mais. temporada? Acontece, mas evidentemente é raro, ainda mais comparando com o padrão do futebol brasileiro, né? Padrão do futebol em geral, né? Mas já aconteceu no Já, meio da já. temporada o técnico Já, cair? já, sim. E aí, tem o fato novo lá também ou não? Ah, geralmente não. Ah, e lá acontece uma coisa também, que o senhor Papai Lebrão, às vezes no meio da temporada ele fala, cansei dos meus companheiros, quero trocar todos. Quero ir embora. Não, ele fala Mandaram assim, aqui. Tá bom, você tá só falando do segundo melhor jogador de basquete da história. mas aí ele cansa dos companheiros, ele fala, agora, por favor, vocês podem trocar o time inteiro? Isso, e troca- Eles vão lá e trocam. E troca mesmo. O time não ganha. Ele carrega o time e o time chega na final da NBA ainda. Porque é o Papai Lebrão, um Vai homem fazer isso, maravilhoso. tudo bem? Mas tem o Não, seguinte aí é agora. Tá melhor. defendendo? Tem muito jogador Papai que não Lebrão quer pode. ir pra lá porque fala que é ruim jogar no time do Papai Lebrão. Sim. Ou não tem? Principalmente estrela. Então. Mas tem estrelas que querem. Quem? Anthony Davis, que ainda não foi. Futuramente foi. vai. Ah, não foi. Mas não foi porque ele, problema dele. Mas não tem jogador que não Comprometimento quer do time porque fala dele. que lá os caras, quando tem o LeBron, tem muita Não, imprensa. teve o caso clássico que vai ter campeão com ele e depois quis sair para ser estrela no outro time, que é o Kyrie Irving. E deixou o Cleveland. Agora, atualmente no Boston, talvez no futuro vá para o New York Knicks, que está planejando um grande time. Ah, é? Deixa eu mostrar isso aqui, ó. Pronto, forte, Kawhi, né? Maravilhoso. Ó, o Emanuel mandou essa escalação aqui, ó, Léo, ó. Deixa eu ver. Então, peraí, ó. Ó, fez no próprio Fez. Photoshop. Por isso que eu tô Sensacional. fazendo questão de mostrar. Então tem, ó, Pará, Rodolfo, Rodrigo Caio e René. Ok. Aqui com o Elar. Ele pôs no meio aqui, ó. É 4-1-4-1 isso aqui, não é? 4-1-4-1, é. 4-1-4-1. Aí ele pôs aqui Diego e Everton Ribeiro. Ele pôs o Arrasca aqui, ó, do lado esquerdo. Esquerda e o... Quem que é na direita? Bruno Henrique. Quem marca, E o Bruno? Gabigol. Coelho, Vai que ser a bola. tudo no Coelhar. Perdeu a Nossa bola, senhora, o como cara é vai que ter uma marca? escoliose. Assim, né? eu tenho dificuldade de enxergar esse time sem a bola, cara. Vai eu lá acho no bonito também. Eu acho que essa coisa de No papel é ter uma que jogar beleza. com 2 volantes não é necessidade, mas você precisa de uma colaboração tática aí de todo mundo, Tá louco. que é um negócio sério. Responsabilidade de marcação dividida entre os meias. Já ele que mandou. é no Photoshop mesmo, dá um Ctrl-C e um Ctrl-V no Coelhar, põe 2 Coelhar ali. Aí pronto, aí resolve. mais No fácil. papel Por exemplo, é uma ano beleza. passado houve um momento que ele tinha Coelhar, Diego e Paquetá e tava difícil. Entrou Quando ele Arão. sacou o Diego e adiantou o Paquetá, deu uma melhorada. O Dorival que fez isso. Dorival. É. Sim. Ô, Léo, vai lá. E é possível, Vai lá. já que com camisa 9 tá difícil, como a gente mostrou ali, é possível jogar sem o centroavante? É, aqui, ó. Você tá aqui. Tá, mas sem o Gabigol. Obrigado, valeu. Sem o Gabigol. É possível. Sem o Gabigol. Sim, Não, por que eu vou tirar o Gabigol? Porque ele é só Gabriel, não é Gabigol. Tá bom, mas eu vou fazer o quê? essa é a sua pergunta. ideia aqui? É colocar o Arrascaeta e jogar com o Bruno Henrique aqui? Não, eu quero saber se é possível. Pra mim tem que jogar o Gabigol, cara. Não tem. Assim, tudo bem, ele pode jogar. Ele pode jogar aqui do lado e aí. Ou aqui do outro lado também. O Fansport tá querendo o quê? Tá querendo que eu saque o Arão, ponha Diego e Everton por dentro, que eu tenho a Arrascaeta aqui. É esse o time que ele pediu, certo? Pô, esse é o time. Esse time do Photoshop. Beleza. Eu tenho dificuldade de ver o Diego e o Everton Ribeiro sem a bola, dando algum auxílio aqui ao Nossa, Coelhar. isso é um convite ao adversário, né? Tem Diego e dificuldade. Everton Acho Ribeiro que lado a lado. Isso aqui exige um grau de treino e assim, esse é um time que perdeu a bola, até para não ter esse problema, tem que recuperar rápido, tem que morder. Pode acontecer, mas aí vai precisar talvez de muito tempo para desenvolver, de calma, de paciência. Isso aqui não é simplesmente colocar os caras e achar que um time com 5 jogadores ofensivos juntos
vai funcionar automaticamente. Pode funcionar com treino e com muita dedicação. Além de tudo, alguém que quer isso não quer o Abel, né? Porque o Abel nunca vai ter esse time. Então, eu acho difícil também o Abel fazer Não vai, esse time jogar dessa maneira. Eu acho muito improvável. Mesmo o Rômulo que elogiou o Dorival, o Dorival não conseguiu um time. Eu falei que na comparação Dorival e Abel, o Dorival tá acima dele. O Dorival não conseguiu. O Dorival tentou e não conseguiu montar o time sem o Arão. Porque esse 4-1-4-1 deixa o time... A presença de só um volante deixa o time muito vulnerável defensivamente. O Arão é hoje o único cara que é um segundo volante que pisa na área adversária. Sabe outra coisa que o torcedor... Você vai falar, a seleção brasileira já jogou no 4-1-4-1, mas os caras da linha de 4 eram Renato Augusto e Paulinho. Que eram volantes na essência, na origem. Dois meias clássicos, assim, por dentro no 4-1-4-1 é difícil porque você não vê no Diego e no Everton essa possibilidade. Até porque o Bruno Henrique e o Arrascaeta não são... Não são caras que acompanham até o final, né? Não. Então, não é que você tem o Romero de um lado, não que eu queira o Romero, pelo amor de Deus, mas você tem o Romero de um lado e o Jorge Henrique do outro, que são dois caras que se entregam muito no momento da marcação. Não são. Então você vai ter 4 caras nessa linha à frente do Coelar, que são caras que vão acompanhar o outro time atacar. E nessa história de acompanhar o outro time atacar, vai faltar Coelar. Aliás, marcar mesmo, só o Coelar marca aí. Ninguém marca nem um pouco que seja. Ninguém ajuda. Léo, só mais uma pergunta. Não sei se ele tá aí, não tá. Então você pode vir pra cá. Não, sabe que os rubro-negros estão cobrando demais? Foi brilhante. Léo Duarte. Então, hoje começaram a aparecer uns rumores aí de que chegaria proposta por ele, né? Exato. E aí, então, os rubro-negros estão aqui escrevendo bastante, aqui pedindo que o Léo Duarte tem que ser titular e que o Abel tá queimando o jogador. Não sei se tá queimando o jogador. Sim, mas já é a crítica, né? Estamos em fevereiro e esse é o padrão já de crítica. Por isso que eu não consigo vislumbrar um sucesso. Crítica já pesada. Guimarães, Rodolfo e Diego Alves estão jogando com o nome. Léo Duarte e César deveriam ser titulares para ontem. O César também? Pronto. Mas o rubro-negro ele gosta muito do Léo Duarte. O gol. Lembraram do gol. E eu gosto do César, hein? Acho que é um bom goleiro. Mas o Diego Alves, evidentemente, tem que ser titular ainda. Mas os rubro-negros gostam muito do Léo Duarte. Sim. Vendo aqui. Sempre tem um carinho pelo prata da casa, né? Mas é evidente que alguém perderia um pouco de espaço com a chegada do Rodrigo Caio, né? E muitos pedindo para jogar com 3 zagueiros, que é uma coisa que o Abel gosta. É claro que cada jogo é um jogo, cada situação é uma situação, mas eu não vi nenhum desses miolos do Flamengo até hoje render o que renderam juntos os garotos. Inclusive o Tuller, o Léo e o Tuller. Eu não vi. Para você ter 3 zagueiros, primeiro que você precisa ter 3 zagueiros bons. Os 3 não são bons? O Rodolfo ainda não me convenceu. O Rodrigo Caio, eu gosto do Rodrigo Caio, mas ainda precisa provar no Flamengo. E o Léo Duarte talvez tenha sido aquele que mais se afirmou, mas eu não tenho segurança para escalar 3 zagueiros. Pior, se você tem 3 zagueiros, se você escala um time com 3 zagueiros, você faz isso também para que você use seus 2 laterais como alas, como caras que vão jogar espetados, que vão atacar. Com o Rafinha seria uma boa no futuro. Com Pará de um lado e René do outro. Mas aí não dá para trocar? 3 zagueiros e em vez de um lateral desse... De lateral direito? Não sei. De ala direito? Isso requer tempo. O Trauco na esquerda. O Trauco seria a primeira coisa. É um cara para esse esquema, é o Trauco. Isso. Se tivesse Trauco e Rafinha, então já dá a conversa. Não gosto. Mas o Abel gosta, hein, de 3 zagueiros. Gosta. Com o Parazinho e o René, não. Nada definido lá, né? Bom, olha, o Cuca chegou ontem ao time do São Paulo. Ó. Qual o problema de jogar no 3-4-3 ou 3-5-3? Podem esperar que, se o Flamengo não começar a dar resultado aí nos próximos jogos, vai ser essa história aí de 3 zagueiros. Do mesmo jeito que agora é Arão, do mesmo jeito que estão começando a olhar para o Diego, o rubro-negro vai começar a levantar essa ideia aí de 3 zagueiros. Ele no Flu jogava gosta, com 3, né? Ele jogava com 3 no Flu, mas mais por necessidade também. Sim. Ele não tinha esse elenco. Não, mas é que ele gosta de 3 zagueiros, né? Ele gosta. Bom, o Cuca chegou ontem ao São Paulo.